Bom, na última aula nós vimos então o gerenciamento de escopo e agora nós iniciaremos então o gerenciamento de tempo. Bom, o gerenciamento de tempo é o processo responsável para garantir o término do projeto dentro do tempo certo, dentro do tempo acordado com o cliente. Eu costumo dizer que esse é um processo bem intuitivo, ou melhor, que é uma área de conhecimento bem intuitiva, porque os processos que compõem essa área de conhecimento são bem sugestivos e parecem até uma sequência de passo a passo para a elaboração de um cronograma. Então, entre os processos envolvidos para a gerência de tempo estão definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar a duração das atividades, desenvolver o cronograma e, por fim, controlar o cronograma. Então, vamos lá. Definir as atividades envolve identificar e documentar o trabalho planejado para ser realizado, as entregas que devem ser identificadas no nível mais baixo da estrutura analítica do projeto, que nós já vimos o que é uma estrutura analítica de projetos em gerenciamento de escopo, e aí a menor estrutura do nível mais baixo da estrutura analítica de projetos é chamada de pacote de trabalho. Basicamente, o que acontece é uma decomposição das entregas que estão presentes lá na estrutura analítica de projetos em componentes menores, que normalmente podem ser pacotes de trabalho ou diretamente atividades. No nosso caso, como nós temos projetos que são menores, eu já sugiro que os pacotes de trabalho sejam quebrados diretamente em atividades. Tá? Mas o fato é que tanto o pacote de trabalho quanto a atividade são componentes menores que vão facilitar o gerenciamento desse projeto. Tá? Essas questões de decomposição, pacote de trabalho, esses conceitos, eles caem com muita frequência nas provas de certificação PMP também. Então, eu sugiro que vocês entendam esses conceitos que são super simples, tá? Então, por exemplo, pode cair numa prova de certificação PMP qual que é o menor componente de um EAP. E o menor componente é o pacote de trabalho, tá? Esse pacote de trabalho normalmente é atribuído a responsabilidade de execução dele a uma empresa ou a uma pessoa do projeto, tá? Normalmente também existem diferenciações entre atividades e tarefas. Basicamente, a diferença entre elas está na sua granularidade. Atividades são maiores que tarefas. Então, normalmente, as entregas são decompostas em pacotes de trabalho, os pacotes de trabalho são quebrados em atividades e as atividades são quebradas em tarefas. Tá? Então, é só uma questão de granularidade. As entregas são maiores, pacotes de trabalho menores, atividades menores e tarefas ainda menores do que as anteriores. Esse desenho ilustra bem o que eu acabei de falar, tá? Então, quer dizer, eu tenho uma EAP, essa EAP ela é composta pelas fases do ciclo de vida com as entregas, tá? As respectivas entregas de cada fase do ciclo de vida ou de processos de apoio. Ao decompor essas entregas, eu decomponho-as em pacotes de trabalho e, por fim, eu posso decompor esse pacote de trabalho em atividades do cronograma e depois em tarefas ainda. Tá? Ainda existe mais um nível que não está sendo representado nessa figura. Então, eu gostaria que vocês, tendo em vista que vocês têm uma estrutura analítica de projetos do exercício feito em gerenciamento de escopo, eu gostaria que vocês decompossem as entregas da EAP de vocês, de um desses projetos, em atividades dentro de um cronograma lá no MS Project. Como essa disciplina tem como pré-requisito com 210, grande parte dos alunos aqui já viram, já sabem utilizar o MS Project, ainda que não sejam experts nessa ferramenta. Bom, posteriormente à definição das atividades, nós precisamos sequenciá-las. Então, o sequenciamento de atividades é um processo também de gerenciamento de tempo que envolve a identificação e a documentação das relações que existem entre as atividades. Então, uma vez que você sequenciou as atividades, o cronograma nosso vai estar muito próximo de estar montado. Vai faltar aí atribuir recurso, atribuir uma estimativa de duração para essas atividades, mas a sequência lógica do cronograma já vai estar montada. Bom, o sequenciamento das atividades, ele permite a determinação do caminho crítico. O caminho crítico é outro conceito extremamente importante de gerenciamento de tempo. O caminho crítico ele representa um conjunto de atividades no projeto que
tem o maior caminho entre o início e o fim do projeto, tá? Isso significa duas coisas. A primeira é que essas atividades que estão no caminho crítico não podem atrasar. Qualquer atraso nas atividades do caminho crítico vai representar necessariamente um atraso no prazo final do projeto. O segundo ponto importante em relação ao caminho crítico é que o caminho crítico ele é um conjunto de atividades que precisa ser gerenciado com mais atenção, porque ele representa um risco para o projeto. Tá? Um projeto pode ter mais de um caminho crítico, desde que esse período, essa duração das atividades seja igual para eles, né? Esse conjunto de atividades, dois conjuntos de atividades, cujo início e fim tenham a mesma duração e sejam os maiores caminhos entre início e fim. Isso significa que o projeto tem dois caminhos críticos. Na verdade, você pode ter N caminhos críticos dentro de um projeto. Quanto mais caminhos críticos você tem, maior o risco do projeto, porque você vai ter que gerenciar esses caminhos críticos de maneira coordenada, não deixando com que eles que qualquer atividade deles aumente a duração, porque qualquer aumento de duração numa dessas atividades, mais uma vez, representa um atraso no projeto. Bom, de uma maneira geral, existem quatro tipos de dependência entre as atividades. A mais utilizada é o Finish to Start, ou seja, finalizei, eu submeti num projeto de desenvolvimento de software, eu submeti o documento de requisitos para aprovação do cliente, o cliente aprovou, logo após aprovar, eu inicio, por exemplo, a modelagem UML do meu projeto. Então, essa é uma relação Finish to Start, ou seja, o cliente finalizou a revisão do documento de requisitos, eu inicio, então, a modelagem UML. Existem outras relações de dependência entre as atividades, do tipo, por exemplo, Finish to Finish, supondo que o meu cliente está fazendo uma revisão, por exemplo, está avaliando a aceitação de um projeto de software. Enquanto ele avalia a aceitação, eu decidi que eu vou fazer um refactoring em alguma parte do código-fonte. Tendo em vista que o cliente finalizou a aceitação e deu um aceite no projeto, eu posso eventualmente paralisar esse refactoring, desistir do refactoring, deixar o código como está e dar como finalizado o projeto como um todo ou algo parecido. Existem outras relações do tipo Start to Start. Eu estou dando só exemplos genéricos, tá, pessoal? Então, por exemplo, iniciou o processo de teste do software, eu posso autorizar minha equipe de desenvolvimento já a iniciar algum refactoring no código-fonte, por exemplo. Tá? E existem, por fim, relações do tipo Start to Finish, ou seja, iniciei uma atividade e eu finalizo outra atividade. Tá? Via de regra, vocês vão utilizar por muito tempo as relações do tipo Finish to Start, que é a mais utilizada. Eventualmente, se vocês se esforçarem, talvez vocês identifiquem outros tipos de relações de dependência entre as atividades, que são essas três aqui, mas é bem raro utilizá-las. Uma outra questão importante é quanto à determinação de dependências. Basicamente, existem três tipos de dependências. As dependências mandatórias, que são conhecidas também como hard logic, que são dependências inerentes à natureza do trabalho. Eu poderia até afirmar que iniciar a modelagem UML necessita de uma dependência do cliente aprovar o documento de requisitos. Via de regra, em TI, as empresas costumam não fazer isso, mas aí eu costumo dizer que isso é um exemplo de técnica de paralelização, ou seja, às vezes a equipe técnica se sente confortável em iniciar o desenvolvimento antes da aprovação do documento de requisitos do cliente, mas isso significa que a equipe técnica está fazendo uma troca, ela está trocando uma eventual redução de prazo dentro do cronograma por um risco maior do cliente não aprovar esse documento de requisitos, dele sugerir alterações e a equipe técnica ter que arcar com o retrabalho de já ter iniciado o desenvolvimento de software. Um exemplo genérico mais adequado para as dependências mandatórias por exemplo, na construção de uma casa,
eu só posso colocar a laje depois que eu subir os pilares. Sem subir os pilares, isso é inclusive um tipo de atividade que não tem nem como paralelizar, né? Ou seja, eu não posso fazer a laje enquanto eu levanto os pilares. Então, eu preciso levantar os pilares para depois colocar a laje. As dependências fracas, né, ou preferenciais são as mais comuns nos projetos. São dependências definidas pelo time de projeto. Eu acredito que esses serão os tipos mais comuns de dependência entre as atividades, tá? Ou seja, eu acredito que é melhor desenvolver o requisito 1 e depois desenvolver o 2, depois desenvolver o 3, mas não necessariamente porque são dependências mandatórias, são dependências preferenciais nas atividades. Por fim, as dependências externas envolvem a relação entre atividades que estão fora do projeto. Existem inúmeros exemplos que a gente pode citar aqui. Por exemplo, se eu dependo de um servidor para instalar minha aplicação, eu coloco uma atividade de instalação da aplicação no servidor e a dependência que eu tenho de alguma atividade externa, que é a entrega desse servidor. Eventualmente, na execução do projeto, eu posso ter necessidades de execução de determinadas atividades que envolvem especialistas externos. Sei lá, de repente a minha equipe não tem um arquiteto de software. E para definir a arquitetura do software, eu preciso de um profissional externo ao meu projeto, mas que é de dentro da organização. Isso também poderia representar uma dependência externa. É interessante notar que muitas dependências externas representam restrições para o projeto, que é o caso, por exemplo, do servidor. Podem representar tanto restrições como premissas. Eu estou planejando o meu projeto partindo da premissa que o servidor vai estar disponível em tal data. Então, isso é uma premissa. Tá? Bom, aqui estão alguns outros exemplos que eu já até citei nos slides anteriores. Outras relações de dependência que estão ligadas a sequenciamento das atividades são os conceitos de leads ou de aceleração, né, que envolve uma modificação na relação lógica entre as atividades que permite acelerá-las, né? Então, por exemplo, eu posso iniciar a implementação dos requisitos antes da aprovação do documento de requisitos pelo fornecedor de requisitos. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma aceleração das atividades e isso, como eu disse, envolve, nesse caso específico, envolve para a equipe técnica assumir um risco maior do cliente ou do fornecedor de requisitos não aprovar esse documento de requisitos e eu ter retrabalho num requisito que já foi implementado e que não era exatamente o que o cliente queria. Outro tipo de relação lógica são os atrasos nas tarefas, ou seja, eu posso atrasar o início da implementação dos requisitos em relação à aprovação dos requisitos pelo fornecedor de requisitos. Isso, inclusive, é uma relação mais provável entre duas atividades, ou seja, quando você está planejando o seu projeto, eu até recomendo que, caso você tenha uma atividade de aprovação do documento de requisitos pelo fornecedor de requisitos, que é, obviamente, uma atividade altamente recomendável, eu recomendo que vocês também coloquem um atraso na atividade sucessora, que pode ser a elaboração de algum diagrama ML, ou mesmo o início da implementação, caso você não vá desenvolver nenhum diagrama ML, porque normalmente o cliente não aprova esse documento de requisitos imediatamente após o seu envio, imediatamente após a sua solicitação. Normalmente o cliente leva um tempinho para fazer essa aprovação, você pode dar um prazo para o cliente de alguns dias, de 2 dias, e colocar a atividade sucessora com um atraso de 2 dias. Tá? Bom, eu vou finalizar a aula por aqui, e aí na próxima aula eu mostro como utilizar essas relações lógicas, todos esses conceitos que eu coloquei nessa aula diretamente no MS Project, para a gente tornar a aula um pouco mais dinâmica e um pouco mais prática. Então, ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima.